Olá, 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 olá! Pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe um convidado especial para falar de uma série que eu odiei, mas que essa pessoa que tem mestrado na vida e no jogo... Sabe como é o nome daquele jogo, amor? Ragnarok Online. É Ragnarok Online. Aí, juntando essas duas coisas, a gente vai falar de Ragnarok, aquela série maravilhosa da Netflix, sabe? E aí, Berna, diz aí um pouquinho. Então, como ela falou, eu aprendi muito com essa história da série do Ragnarok no jogo Ragnarok Online, que eu jogo desde tipo 2005, então são tipo 16 anos jogando isso. E aí, por conta do jogo, criei interesse nessa parada da mitologia nórdica. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre isso e ter muito interesse. E teve coisa que eu nem precisei pesquisar, que o jogo foi empurrando pra mim, por conta da história do jogo, né? Da progressão da história. Então, é daí que eu consegui aprender muita coisa disso da mitologia nórdica. E é isso, eu acho. Roda a vinheta. Sofrendo com o derretimento das calotas... É calotas? É, das calotas polares. Em invernos muito quentes, né? Isso se chama o quê, amor? Aquecimento global. Né? Então, alguns personagens são adeptos, né, a algumas mudanças para acabar com esse aquecimento global, ou pelo menos minimizar. Então, a cidade, né, uma cidade fictícia chamada Eda, que fica na Noruega. E por esses motivos, muitas coisas começam a ser desenvolvidas na série Ragnarok. Porque vai ter esse personagem, né, que é o Magni, que, enfim, é o nosso protagonista mais pombo que existe na face da Terra. Quando ele chega nessa cidade, algumas coisas vão acontecer. Enquanto isso, né, tem essa menina, que é a única amiga dele, defende essa coisa de uma coisa mais limpa, né, de uma energia mais Ela é do limpa. Greenpeace. Ela é Greenpeace. Seguindo o Apocalipse, né, que a gente chama de Ragnarok. Crepúsculo dos deuses. É isso. Vai estar aí para chegar. Mas será que ele vai ter a capacidade de impedir aí esse apocalipse? Então, até essa história dos longos invernos e tal, tudo isso é da própria mitologia nórdica, que o Ragnarok, ele vem depois de, tipo, o inverno de 3 anos, sem nenhum verão. E, então, assim, tem muitos aspectos da série que são justamente baseados, no caso, na mitologia nórdica. Só que, sim, muita coisa muito mais baseada do que realmente ia acontecendo, porque, na verdade, a série, ela se passa como se fosse, não é nem como se fosse, acho que é bem literalmente, tipo, depois dos acontecimentos do Ragnarok. O Ragnarok, de fato, aconteceu. Só que parece que vai acontecer outro Ragnarok, de novo. Só que com novos personagens que não sabem da história de como foi da outra vez, por ter sido muito tempo antes. Por mais que eles sejam, sei lá, reencarnações ou qualquer coisa parecida, inspirados em deuses, na verdade eles são pessoas normais, gente da gente. Nem só deuses, né? Tem outras criaturas Gigantes. gigantes que vão ser apresentados que não são tão conhecidos dentro da mitologia nórdica, né? Sim, então esses personagens que a gente vai vendo, a gente, tipo, tem que assistir como a gente assiste lá. Riverdale ou alguma Elite, Riverdale. ou Elite, ou qualquer série dessas de histórias adolescentes. É isso, no final das contas. É uma história adolescente com a galera tendo o poderzinho soltando raio pela mão. É isso, no final das contas. Só que muita coisa da história que acontece é baseado, de fato, no Ragnarok. É quase como se fosse um ciclo. Tipo, teve o primeiro Ragnarok, teve o segundo e provavelmente vai ter outros depois, mais na frente, com anos depois. Né? A gente sabe que temos deuses, temos heróis e temos contos, né? Que compõem essa mitologia nórdica e que são as coisas mais conhecidas que trazem aqui para o público. Então eu acho que antes de Ragnarok, a primeira série que eu penso que retrata a mitologia nórdica é Vikings, né? Que já acabou, tem todas as temporadas também na Netflix. Então eu aconselho a assistir essa série. E nessa série em específico, a gente vai ter os elementos da mitologia nórdica trazendo numa versão moderna, né? No mundo moderno. Então eu acho essa adaptação interessante. Eu só não acho que foi bem feita, né? Que a gente vai ter o Magni, que vai descobrir que ele tem os poderes de Thor, né? Ele seria a reencarnação de Thor, né? O deus do Thunder. Thunder. Vai, amor.
E aí, justamente por conta dessa inspiração na história do Ragnarok, da mitologia nórdica, eles acabaram pegando também alguns nomes de coisas da mitologia e meio que adaptando. Só que não necessariamente sendo fiel à mitologia nórdica. Então, por exemplo, Magni, com I, não com E, ele é um dos filhos de Thor. Então, é um dos filhos de Thor com Jarnsaxa, que é claramente considerando que Jarnsaxa é uma gigante. Então, por isso também a gente consegue ver na série alguns, para quem entende alguma coisa de mitologia nórdica, alguns nomes minimamente familiares. Então, por exemplo, Vidar é um deus, no caso o Vidar da mitologia nórdica, ele é um deus, filho de Odin e irmão de Thor. Só que na série o Vidar é um gigante, é o nome de um gigante no caso, que é o Vidar Jutu. Inclusive até o próprio sobrenome Jutu, na verdade, ele é inspirado em Jotunheim, que eu não me lembro se é falado, mas eu acho que é assim falado na série o nome Jotunheim, que é o mundo dos gigantes na mitologia nórdica. Se eu não me engano, o Jotunheim é o nome que eles dão à casa, tipo casa de gente chique, tem tipo o nome da minha casa é esse nome aqui. Tem isso em As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, uma coisa assim, série documentário da Netflix. Então, só dando um aparato geral do que acontece na primeira temporada, né? Essa série adolescente. Enfim, então, minha gente, teve um dia desses que bombou nos meus stories porque eu estava falando mal de série teen da Netflix. Então, tá nos meus destaques aqui, caso vocês queiram ficar com fogo nos olhos também, né, comigo. Então, ela vai ter uma pegada de autoconhecimento, né? Vai ter o treinamento do protagonista, né? Com esse arco do ensino médio. Inclusive, ele tem déficit de atenção, então ele estuda no mesmo ano que o seu irmão mais novo, né? Que seria, como é o nome dele? Lauritz. Lauritz, é isso mesmo. E, enfim, aí vai ter isso e, em paralelo a isso, as condições, né? Do aquecimento global acontecendo aí, né? Então, vai ter todas essas coisas e para fechar com chave de ouro vai ter o quê? Vai ter a parte sobrenatural, né? Que, como eu disse, vai ter a família que controla a Eda, né? Porque eles têm como é? A produção, eles são a quinta maior empresa da Noruega. Então, eles meio que comandam essa pequena cidade, porque a Eda é uma cidade bem pequenininha. Berna vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, como em qualquer lugar, é através do dinheiro e da influência que essas criaturas, né, disfarçadas, que seriam gigantes, vão acabar controlando as coisas ali. Então, a gente tem todas essas subtramas, assim, que confesso que são mais interessantes do que a do protagonista. Mas, enfim, vamos. A série ela foi gravada na cidade chamada Odda, que fica no sul da Noruega. O nome Edda, na verdade, é inspirado na coletânea de textos mais conhecida, que inclui o Edda em prosa e o Edda em verso, que foi escrito por um fulano de tal no século XII. É desse nome Edda que vem o nome da cidade. Então, mas assim, de Edda para Odda também, consideram só muda o E. Os dois Ds mantêm o E, mantém, então... Uma referência, é um easter egg. A gente gosta de um easter egg. Bem, tendo em vista tudo isso que eu e Berna falamos, eu confesso que... Ai, meu Deus, sabe como é que eu falo isso? Você fica com, tipo, muito ódio. Nenhuma trama vai ganhar destaque, principalmente o do protagonista, né? Que tem como consequência... E isso tem como consequência desenvolvimentos de tramas pela metade. Porque você acaba, assim, se entretendo, porque... Minha gente, a Noruega é a coisa mais linda que tem, é um dos países mais lindos, então vai ter uma ambientação linda, como ela é uma cidade pequena, não vai ter tanta poluição, né? Então é uma coisa muito clean. E a mitologia é muito interessante, sabe? Mas você sente que tá faltando alguma coisa, e essa coisa eles não têm desenvolvimento, não tem, e eles botam ainda um protagonista pombo. E aí eu fico tipo, eu senti uma pegada meio Percy Jackson, não querendo falar mal de Percy Jackson. O filme a gente pode falar mal, mas não venham falar mal do livro pra mim. Por quê? Porque eu acho que é Percy Jackson nórdico. Enfim, então eu acho que no final das contas é um Percy Jackson nórdico. Inclusive vai ter a série confirmada a todo. Minha filha, qualquer pessoa tava esperando isso. Que vai ser pela Disney, só que não tem data aí de estreia. Então Disney, por favor, não cague com Percy Jackson, pelo amor de Deus. Bem... Vamos falar um pouquinho da motivação do Magni? Podemos? Bora lá. Ele quer derrubar a família poderosa, que seria os gigantes.
Eu vou falar um pouquinho aqui da motivação do Magni em derrubar a família poderosa, que seria os gigantes, né? Porque depois da morte acidental da única amiga dele, ele acha que tem uma conspiração aí entre a família e os professores, e ninguém acaba contando a verdade para ele, então ele decide procurar a verdade por ele mesmo. E aí que ele vai descobrindo algumas coisas, né? Mas uma coisa que eu senti é que quando a amiga dele morre, que eu não lembro o nome dela Isolde. agora... Isso. Tu sentiu alguma coisa quando ela morreu? Tu ficou triste? Eu nem me lembrava que ela tinha morrido. Exatamente. Nenhuma morte você fica, tipo... Não é marcante. Nenhum personagem foi marcante. E eu acho que isso foi um pecado muito grande da primeira temporada. Porque ou você não se lembra dos personagens, ou nenhuma morte foi tão marcante pra você entender a motivação de dar continuidade ao que aquela pessoa que morreu pregava. Então... Não combina, não marca, sabe? Não se conecta às coisas. Mas o que eu gosto muito de série teen, de certa forma, de qualquer série no geral, é quando eles escutam os fãs. E eu acho que teve uma melhora significativa, a gente pode dizer significativa, mas continua ruim, na minha opinião, que eles ouviram. E aí, agora na segunda temporada, a gente tem sim uma meta. Qual é a meta dele? Ele sabe que o Magni, né, ele é Thor, uma reencarnação de Thor, então ele quer descobrir mais esses poderes. Ele vai ter treinamento, eu só tô lembrando dele jogando O martelo. o martelo. Mas e eu acho martelo que isso é o que caindo. aconteceu com o Legado de Júpiter, de pegar a primeira temporada e falar sobre... Legado de Júpiter. É. Só tem uma temporada Legado Sim, de minha flor, Júpiter. escute. Tá. Pegar a primeira temporada e usar ela pra apresentar os personagens, ser uma história de descobrimento, que é o caso de Ragnarok também, e na segunda temporada, no caso de Ragnarok, ser usando esses conhecimentos adquiridos. Então, tipo, se o Legado de Júpiter termina a primeira temporada, foi só uma história de origem. Não tem nada, sabe? É, não tem nada. Serviu de nada. É, eu Enquanto a achei segunda temporada desperdício de poderia episódio. ser, exatamente, enquanto tivesse a segunda temporada, poderia ser igual a Ragnarok. É, mas eu também sou obrigada a ver 2 temporadas pra saber uma coisa que eles podiam resolver na primeira temporada. No primeiro episódio. Exatamente. Sim. Bem, a ideia do segundo ano da série é de recontextualizar a eterna batalha entre os deuses e as criaturas do caos. E a série vai trazer isso sempre na mitologia nórdica moderna, né? Enfim. E aí é justamente nesse momento em que aparecem os deuses da mitologia nórdica nessas reencarnações, referências ou coisas similares. E o que é muito legal também é que desde o começo da série, se você conhece o cenário de mitologia nórdica, você sabe quem são, tipo, onde os deuses vão aparecer, em quais pessoas eles vão aparecer. Porque, por exemplo, enfim, eu não vou evitar citar spoilers, mas, por exemplo, Odin, Loki, Freya, por exemplo, na segunda temporada, os deuses, eles aparecem com muito mais relevância e importância. Sim. Eu acho que também combina porque o protagonista já sabe o que ele é e vai procurar atrás. Então, esses personagens vão dar, tipo, um apoio. De certa forma, personagem suporte pro protagonista. Não sei se você lembra não, que quando apareceu a Freya, eu fiquei... Isso é a Freya? Pera, ela tem esse poder? Pera, pausa, sabe? E aí, se você pesquisa na internet sobre esses deuses em específico, você acaba pegando spoilers de você ler mitologia nórdica. Se você não conhece, você vai saber quem é aquele deus, ou tipo, aquela pessoa vai ser a reencarnação de qual deus, Sim. porque ela age da mesma forma que o deus. Então, tá tudo lá na internet, em qualquer site que vai falar sobre mitologia nórdica, sobre aqueles deuses em específico, você vai saber do que eles estão falando. Então, de qual deus é aquela pessoa. É. Aí a gente até agora só tem esses 3 que a gente descobriu, assim. Ou foi tipo eles isso. ditam, né? E falando em personagens que são personagens. Não são protagonistas, mas são aqueles personagens suportes, a gente tem um avanço muito significativo da Sasha Jutu, né? Que faz parte da família chiquérrima. Porque ela Sasha, vai ser... filha de Xuxa. Sasha, filha de Xuxa. É Saxa. Ela vai ser a antagonista, né, da série. E ela é uma personagem muito irritante na primeira temporada. Mas ela vai ter um plot muito interessante que ela vai bater de frente com os costumes muito antiquados da família, né? Porque eles, na verdade, como são criaturas, são gigantes, eles estão na Terra, ó, há muito tempo. E aí eles mantiveram os costumes machistas patriarcais. Exatamente. Então eu gosto de ter essa postura dela, né?
Só quero saber o que é que vai acontecer. Eu torço um pouquinho para ela, eu confesso. Ambas as subtramas vão se misturando e vão se complementar, o que é muito interessante, né, ao restante da narrativa. E vai aumentando aquela tensão, a tensão interna entre os personagens, né? Vai ter umas cenas muito loucas, mas vão ter essa tensão tanto entre as famílias quanto para os personagens da pequena cidade. Mas eu confesso que eu não acho que essas subtramas conseguem carregar a série. Eu digo, a série teve uma evolução muito bacana, mas ainda continua... Tem alguma coisa que vai te incomodar. Mas eu acho que é o Magni. Eu não gosto daquele personagem. Depois tu diz o teu Porque personagem. ela, primeiro episódio, manda mensagem, esse ator é muito ruim, ele interpreta muito mal. Eu tipo, eu sei. Sério, cara, ajuda aí, velho. Eu não aguento mais enfim, séries sendo carregadas por coadjuvantes. Se os coadjuvantes são bem mais interessantes, troca pelo protagonista, velho. Por exemplo, o irmão dele é mais um exemplo daqueles que eu falei, que se você conhece um mínimo de mitologia nórdica ou pesquisa, ou você assistiu Marvel, filmes da Marvel, por exemplo, você vai pegar referência no primeiro dia, porque o ator, como eu falei pra ela, disse, ó, vê, tem um ator, eu mandando áudio pra ela, ó, tem um ator aí que ele é igual a uma referência da Marvel, desse rolê aí dos deuses nórdicos. Vê se tu vai pegar também. E ela respondeu dizendo que ele era a cópia cagada e cuspida do ator. E é uma coisa. De segunda categoria, assim, velho. Fica muito óbvio quando você conhece esse tipo de coisa, só que isso é revelado na segunda temporada. Mas isso. com o mínimo de conhecimento você pega esse spoiler, mas não é um spoiler realmente que não estraga a experiência. Não estraga. Eu acho que você fica até tipo, finalmente. Ou você fica tipo, oh meu Deus. Tipo, meu Deus, chocada com essa informação. Pois é. E aí tem isso de que, tipo, quando você pega essa referência, você já espera que aquilo vai acontecer. Então chega a segunda temporada e fica tipo, finalmente esse menino foi revelado. Finalmente esse Deus apareceu. E você... O Deus da trapaça, o Deus da mentira, praticamente o Lúcifer da mitologia nórdica. É verdade. E eu gosto porque mesmo você sabendo e ficando tipo, oh meu Deus, você fica curioso pra saber como é que a série vai desenvolver aquele personagem. E eu acho que deram umas camadas pra ele, sabe? Porque ele vai descobrir, ele nunca se sentia, tipo, da família, sempre sentia que tinha alguma coisa errada. E ele descobre que... O motivo. O motivo, exatamente. E aí você percebe que o porquê dele ser assim, sabe? Ele dá uma justificativa. E são justificativas plausíveis. Eu fico muito triste de ver, tipo, quando ele mais precisa de ajuda é quando a família mais deixa ele de lado. Por isso eu digo que os personagens coadjuvantes são, no final da história, que roubam a cena, porque o Thor é totalmente esquecível. Não o Thor, o Deus, mas o personagem que interpreta, né? Seria a reencarnação. E uma coisa curiosa que tu vai Inclusive, falar... mais uma curiosidade que eu tava lembrando aqui, a cena final da segunda temporada, do último episódio, envolvendo fulaninho de tal, é também uma referência ao que de fato acontece na mitologia nórdica antes do Ragnarok. É o que faz com que aquele negócio lá cresça naquele ambiente, tipo, cresça realmente bastante, a ponto de começar o Ragnarok, porque aquele objeto ali do final, aquela coisa ali do final, sim, é aquilo que inicia o Ragnarok, Sim, comendo as raízes da Yggdrasil e destruindo. Isso é verdade. É complicadíssimo. Fala um negócio dos episódios, Que negócio do episódio. que todo começou... Em todo começo de episódio também, pra quem não conhece da mitologia, todo começo de episódio eles inserem um fato aleatório, um nome de alguma coisa. Uma definição. Freya, Odin, Mjolnir. Tá. E aí eles colocam isso no começo dos episódios sem necessariamente focar naquilo. Tipo, eles botam aquilo no começo e tem um episódio normal. Não é como se eles, tipo, botam Thor, aí o episódio vai focar em Thor. Bota Freya, vai focar em Freya. Não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não. É que nem quem é esse Pokémon. Em Pokémon. Eles não necessariamente focaram naquele Pokémon. Tipo, ele não vai aparecer antes ou... Ele não apareceu antes, nem vai aparecer depois. É só um negócio aleatório. Porque Pokémon tem o quê? 1000 episódios, tem 750 Pokémons. Então, eles só vão colocando aleatoriamente os Pokémons. Então, é isso. Eu acho que eles podiam ter usado isso até a favor deles, sabe? Pra criar uma ambientação onde você sabe um pouquinho das coisas. Então, pelo menos na primeira temporada. Mas eu achei isso muito, muito, muito legal deles
pegarem uma definição de algum ser mitológico e definir ele. Mas, enfim, é isso. Tuas considerações gerais. Eu adorei a série, super recomendo. Mentira, vê, a história é a seguinte. Ela assistiu como uma série teen que conta a mitologia nórdica, com uma coisa que ela não conhecia tanto, não entendia tanto. Eu sou E não gostou. mitologia grega. E não gostou por conta do roteiro, dos personagens. Pela questão, sabe, estilismo, eu fiz uma análise, entendeu? Então, Que é o que mas sei eu também fazer. não gostei em relação a isso. Eu gostei da parte da mitologia nórdica, que isso tem muita fidelidade, é muito fidedigno ao roteiro original. Que não tem roteiro original. A história é original. Tem muitas coisas. É quase como se fosse um fanservice. Tipo, eles estão lá, tipo, botando as coisas que tem na mitologia nórdica. Eu tô tipo, oh meu Deus, que negócio da hora. Então é por isso que eu gostei, não por conta da história. Aquela Gri insuportável. Eu tenho vontade de empurrar ela de uma escada infinita pra ela ficar rodando, nunca mais. É insuportável. Parece eu falando com essa menina. Te odeio. Mas é isso, acho que no final das contas, tendo em vista eu analisando a série, tu analisando a mitologia nórdica, é uma série que teria muito potencial, só tá faltando eles... Contratar um bom roteirista. É isso, sim. E até o momento a Netflix não confirmou uma terceira temporada, obviamente, né? Só reiterando aqui, geralmente eles demoram de 2 a 3 meses para confirmar se vai ter uma terceira temporada. Mas toda vez que Ragnarok entra aqui, pelo menos no Brasil, ele sempre tá no top 10, assim, das mais assistidas. Então, como a Netflix do Brasil tem um público muito grande, não sei, fica aí. Tu acha que precisa de uma terceira temporada? Eu acho que precisa de temporadas o suficiente até chegar no momento de fato do Ragnarok. Porque, como eu estava falando agora há pouco, todo fim é um novo começo. Então, do mesmo jeito que teve o outro Ragnarok, o Ragnarok não é realmente o fim do mundo. Ele é como se fosse um recomeço. É como se fosse um juízo final, ou sei lá o quê. Que tipo, ele pegou o mundo, tacou fogo no mundo, acabou tudo, morreu todo mundo e fica uma galera lá pra repovoar. É quase como o dilúvio. É o dilúvio, é isso. Agora vai ter de novo o Ragnarok, porque todas as coisas estão apontando pra ter de novo o Ragnarok. Então, se a série não chega ao Ragnarok, tá faltando alguma coisa. Ela tem que chegar no Ragnarok. Que tipo, pelo menos é o nome da série. Então, exatamente. Então, tipo, ela tem que ter o arco bonitinho pra terminar no Ragnarok. Pra Só terminar que... bom. E tem isso também. Só que... não precisa de muito mais do que uma terceira temporada pra isso, porque as coisas já avançaram muito. Então, quando faz o pulo da segunda pra terceira temporada, já dá pra ter, tipo, todo um ambiente formado pra o Ragnarok de fato acontecer. Então, não tem muito mais o que fazer. Digo, dá pra esticar, dá pra fazer 20 e tantas temporadas, se quiser. Mas, com mais uma temporada, resolve tudo e fica, tipo, uma série muito boa, fechadinha, bonitinha. Primeira temporada Origem, segunda temporada Desenvolvimento, terceira temporada chegando ao Ragnarok. Até o último episódio ser, de fato, o Ragnarok. E é isso. Daria certo, Tá ficaria vendo, muito bom. Netflix? Escuta nós. Nós tem razão. Como é que a gente faz, Chuchu? Curta, comente, compartilhe e salve, porque o engajamento aqui no Instagram é diferente. Isso! E nos vemos no próximo vídeo.